Olá, boa tarde para quem está me vendo agora de tarde, boa noite para os que vão me ver à noite, bom dia para os demais. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Vocês eventualmente vão ouvir algum barulho de serra aí, também de batidas. A indústria da construção civil aqui de Porto Alegre voltou a funcionar. Aqui do lado do meu bunker, estou confinado aqui, mas eles não estão. Do lado aqui do meu bunker tem uma obra de construção civil. Não estou me queixando, não, pelo contrário. Isso aí é música no meu ouvido, né? Trabalhar, buscar recursos para manter a família, é isso todos que nós queremos, apesar dessa pandemia. Hoje é um dia bonito aqui em Porto Alegre, céu azul, olha aí, ó, a serra. Céu azul, sol forte, temperatura agradável, por volta dos 30 graus, né? Vírus chinês não gosta muito disso aí. Aliás, antes de entrar no assunto que eu quero falar com vocês, que é sobre o Lula, de novo sobre o Lula, eu quero passar uma informação aí para vocês. Vocês deem uma olhadinha no meu blog, polibiobraga.com.br de hoje. Se puder, vão ali, hoje mesmo, dá uma olhadinha ali. Tem duas notas que eu considero muito importantes a respeito da pandemia. A primeira delas é um comentário do ex-secretário da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Cidadania, do presidente Bolsonaro, deputado federal e médico, Osmar Terra. É um homem de grande experiência. Ele foi secretário da Saúde aqui 2 vezes no Rio Grande do Sul, 8 anos. E comandou aqui combate feroz a epidemias de vírus soletes também, traiçoeiros, como foi o H1N1. Entrou aqui pela Argentina, que aqui foi no Rio Grande do Sul que começou essa história do H1N1. Também não tinha vacina nem nada. Ele não fechou nada. Se vocês forem comparar os números de infectados e de mortes durante essa epidemia do H1N1 no Brasil, vocês vão verificar que, no somatório, os números são inferiores aos acumulados até agora nessa pandemia do vírus chinês. Bom, então vamos dar uma olhadinha ali. Ele diz, olha, as autoridades, muitos políticos e a mídia principalmente, estão causando pânico na população porque não estão informando com rigor quando é que isso acaba. Bom, e ele diz isso acaba lá pela metade, fim de maio. Primeiro essa informação, vou dar uma olhada ali porque ele explica, inclusive, todas as razões, mostra gráficos, tudo. E a segunda é uma nota que eu estou publicando também, que aliás eu fui buscar essas informações, esses gráficos, a partir desse comentário justamente do Osmar Terra, que são gráficos montados pela Universidade de Singapura, na Ásia. São gráficos que mostram a situação do vírus chinês, país por país, inclusive o Brasil. E naquele gráfico da Universidade de Singapura, existe justamente um gráfico sobre a situação da pandemia no Brasil, que mostra que dentro de uma semana, no máximo, esse fim de semana, essa curva da epidemia no Brasil começa a cair, e vai continuar caindo. E lá pelo final do mês de maio, 97% já não tem mais. É isso aí. Bom, senhores, e o Lula? Olha, eu quero tratar desse assunto com o Lula aqui, ser um pouco rápido hoje com vocês, porque o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, cortou o passo de uma das instâncias da justiça que vem se debruçando sobre os vários processos ajuizados, penal e civilmente, contra o ex-presidiário Lula da Silva. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Superior Tribunal de Justiça não pode julgar o recurso do Lula no caso do no caso do triplex do Guarujá. Você sabe que o Lula foi condenado em primeira instância lá pelo juiz federal, na época o Sérgio Moro, 12 anos e 8 meses de cadeia, nesse caso do triplex. Depois a sentença foi confirmada aqui em Porto Alegre, no TRF4, e no momento em que houve a confirmação, o TRF4 autorizou o Moro a expedir a ordem de prisão contra o Lula e ele foi preso. Ficou 580 dias preso. Foi solto depois pelos amigos dele do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, de qualquer maneira, quando houve o julgamento de segunda instância, isso não quer dizer que transitou em julgado.
esse caso do triplex. Por quê? Porque existem, vocês sabem, N recursos na esfera judicial. E, principalmente, por exemplo, um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que é o que está em exame lá agora, nesse caso triplex. E depois um recurso extraordinário ao próprio Supremo Tribunal Federal. Além de chicanas 1000. Aí. Bom, nesse caso do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça estava marcado uma sessão virtual para hoje, terça-feira, e com certeza o Superior Tribunal de Justiça ia desconhecer esse recurso do Lula, ia confirmar a sentença do juiz Sérgio Moro de condenação, e depois confirmada por acordo aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o Superior Tribunal de Justiça ia negar esse recurso aí, com certeza. Está tudo certo já para negar. E aí, na 1/10ª hora, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: olha, vocês aí do Superior Tribunal de Justiça não podem julgar isso hoje porque vocês tinham que dar prazo para a defesa, mesmo em situação virtual, vocês não deram prazo. Suspendeu o julgamento. Então, quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer que o Superior Tribunal de Justiça vai ter que abrir prazo para a defesa se manifestar. A defesa estava querendo até fazer sustentação oral, quando nesse tipo de julgamento do Superior Tribunal de Justiça nem há sustentação oral. E eles tentam de tudo, né? Eles vão até a ONU. Se tivesse algum juizado orbital, com certeza eles iriam lá reclamar também. Estão sendo pagos para isso, bem pagos, né? O Lula roubou bastante, o PT também. Tem muito dinheiro aqui no exterior. Pode gastar, não tem problema nenhum, né? Então, esse é o caso do triplex que está nessa fase, esse triplex do Guarujá. Né? Primeira instância condenado, confirmado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e agora está esse recurso especial lá no Superior Tribunal de Justiça. E depois, inclusive, eles podem continuar reclamando lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Um segundo caso também deve ser examinado daqui a alguns dias aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa também pediu que não fosse examinado agora. Tem essa pandemia aí, vamos deixar para depois. Tal. Mas o relator da Lava Jato, aqui no TRF4, o Gebran Neto, disse que não tem essa conversa, não. Vai a julgamento, então, a qualquer momento, agora, provavelmente no início de maio, vai a julgamento embargos de declaração apostos pela defesa do Lula no caso do sítio de Guarujá. Ele foi condenado também, em primeira instância, lá no Paraná. A sentença foi confirmada pelos desembargadores aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o caso ainda está aqui, porque a defesa do Lula, entre vários recursos, também apresentou esse, de embargos de declaração. Né? Os embargos de declaração são apresentados para desfazer algum equívoco na sentença, mas não muda. Embargo de declaração não muda a decisão. Né? Mas pode ajeitar algum equívoco, algum mal-entendido ali, ou esclarecer situações que a defesa ou a acusação não entenderam. Né? Claro que esses embargos de declaração não serão aceitos aqui pelo TRF4. Né? Existem outros recursos, até o recurso especial também, como esse do caso do triplex para o Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas esses são os dois casos principais, já, que vocês já conhecem. A mídia brasileira toda vem tratando disso ao longo do tempo. O primeiro deles, esse do triplex, o Lula cumpriu 580 dias de cadeia. Né? Mas as coisas, as patifarias e roubalheiras lideradas pelo Lula dentro da organização criminosa montada pelo PT, da qual fizeram parte inúmeros outros partidos, entre os quais o MDB, PP, PTB, PSD, DEM, inúmeros outros processos estão em andamento. No total, fora Atibaia e fora o triplex, são mais 8 casos, são mais 8 ações. Instituto Lula, são vários aí, são várias ações. Né? Bom, o Lula, vocês sabem, está solto. Né? Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de cadeia e cumpriu 580 dias. Ficou 1 ano e 7 meses lá no Paraná preso, né? Por ordem do juiz, então, Sérgio Moro. Né? Ele mandou prender ele. Ele acabou sendo solto porque os seus amigos do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos quais ele ou a Dilma nomearam, né? Nomeou, então eles soltaram o Lula da Silva. Né?
Agora, para finalizar, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: muita gente ainda, a esquerda brasileira, na sua totalidade, que é liderada por esse ladrão, por esse ex-presidiário, que continua ouvindo essa organização criminosa que já devia ter sido proscrita, o PT, a esquerda brasileira toda continua se suicidando junto com esses bandidos. Continua se suicidando. Muita gente com as quais você convive, você que está me vendo agora aí, ainda continua achando que esse sujeito, o Lula da Silva, ele não é tão bandido assim. Isso aí tem muita história, tem muita mentira nesse meio aí. Não é a maioria que pensa assim, não, hein? Eu tenho estou de posse de uma pesquisa que foi apresentada ainda há pouco pelo Instituto Paraná. O Murilo Hidalgo, que é o diretor, me mandou uma cópia, e ele fez uma pesquisa perguntando para o povo brasileiro, ontem, a pesquisa saiu hoje, nessa terça-feira, dia 28. A pergunta dele era a seguinte: você acha, povo brasileiro, que o Lula deveria ser candidato nas próximas eleições? Veja só, hein? Porque está cheio de gente que acha que sim, deve ser. Mas não, olha, a maioria pensa que não. 56% acha que não deve. E não deve por quê? Porque ele é um ex-presidiário, está solto só porque os seus amigos do Supremo Tribunal Federal resolveram violar a lei e soltá-lo. Eles queriam soltar de qualquer maneira, era um amigo deles, soltou, mandaram soltar. É assim, é a lei assim, para eles, aí é assim, é isso que vale. Né? O Supremo é uma corte constituída por 11 ministros nomeados politicamente. Não são magistrados de carreira, não tem nada a ver. O presidente da República vai lá e nomeia o sujeito que ele bem entender, se for advogado, bota ele lá. Né? E foi o que E claro, o PT ficou 11 anos, não 13 anos no poder, e nomeou a maioria desses ministros que estão lá. Os outros foram cooptados, né? Quase todos. Não foi todos também. Vamos ser justos, né? Tem gente ali que não pode entrar nesse balaio aí. Né? Agora, para quem tem dúvida, eu quero recomendar a leitura de 2 livros aqui, a respeito dessa organização criminosa, o PT, e a respeito do seu líder, o ex-presidiário, ladrão confesso, Lula da Silva. Né? O primeiro deles é, eu diria assim, um resumo devastador sobre o mensalão. Ali o Lula já tinha que ter sido indiciado, julgado, condenado e preso. Porque ele era o líder daquela organização criminosa do mensalão. Né? Mas o que acabou acontecendo é que o Zé Dirceu ali virou boi de piranha e foi ele que apresentado como líder. Né? Então, um bom resumo está aqui, ó, nesse livro aqui do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, foi ele que lancetou o tumor do mensalão. Né? Ele que lancetou. Essa foto aí, quando ele estava lá na Câmara dos Deputados, desafiando o Zé Dirceu, que era deputado também. Né? Você se lembra daquela frase emblemática do Roberto Jefferson para o Zé Dirceu? Você, Zé Dirceu, desperta os meus piores instintos. Aqui, ó. Nervos de aço. Né? Roberto Jefferson. Um retrato da política em depoimento a Luciano Trigo. Né? Mas é ele que fala, ele conta em detalhes como avisou o Lula sobre a sujeira do mensalão. Né? O Lula não aprendeu com o mensalão, nem o PT. E o que aconteceu? Eles continuaram roubando. No segundo mandato do Lula, durante os governos da Dilma, né? E um bom resumo sobre tudo isso aí, mas sobretudo em relação ao governo da Dilma, da Santa Dilma, você vai conseguir aqui nessa biografia não autorizada do deputado, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, vocês sabem, presidia a Câmara e brigou com a Dilma lá, porque a Dilma não estava, por incrível que pareça, ela não estava querendo que o Eduardo Cunha continuasse a roubar. Os outros estavam roubando tudo, mas ela não queria o Eduardo Cunha. Né? E brigou com ele. Né? E o que aconteceu? O Eduardo Cunha era presidente da Câmara, ele que criou e liderou o Centrão. Aqui tem a história do Centrão, aqui dentro. Ele que criou e liderou o Centrão, uma maioria dentro da Câmara dos Deputados, que ele corrompeu de quase todos os partidos. PTB, o do Jefferson mesmo, PP, MDB, PSD, DEM e até o PT. Nesse livro aqui tem o nome de todos eles, deputados, todos eles, que se corromperam ali pelas mãos desse Eduardo Cunha, que tomava dinheiro de todo mundo, sobretudo de empreiteiros, e roubava a Petrobras,
para ficar com essa maioria dentro da Câmara. Foi para cadeia, né? Ah, foi para cadeia. Está solto agora. Solto não, mas ele está cumprindo pena domiciliar no Rio de Janeiro aí, que está mal, que é coronavírus, todos eles inventam essa história. Aqui está tudo em detalhes. Quanto é que o PT roubou, quanto ele roubou, quanto foi roubado no governo Dilma, ela sabendo de tudo, no governo Lula. Diziam, olha, esses dois livros aqui são emblemáticos. Vocês talvez até não gostem do que eu vou dizer, mas o Roberto Jefferson, na época, era considerado o meu malvado favorito, porque ele acabou com o PT, essa organização criminosa lá no Mensalão, acabou com o Zé Dirceu. E o Cunha aqui, ó, o Cunha também foi sempre considerado o meu malvado favorito também, porque ele derrubou a Dilma e acabou com o PT. Né? Os dois foram para a cadeia também. Por quê? Porque também eram corruptos. Né? Mas eles, em determinado momento, foram bypassados e reagiram derrubando os governos. Né? É isso aí, senhores. Apesar de tudo isso aí, essa gente continua livre, leve e solta, fazendo e acontecendo. Partidos que já deveriam, inclusive, ter sido proscritos. Todos esses envolvidos no Mensalão e na Lava Jato. Enquanto isso não acontecer no Brasil, nós vamos continuar tendo problemas continuados aqui no Brasil. Muita coisa já melhorou enormemente no governo Bolsonaro. Mas, infelizmente, o entulho que ficou ainda dentro do Congresso Nacional e dentro do Supremo Tribunal Federal, esse entulho que está ligado a toda essa gente má aí do eixo do mal, não foi removido até agora. Se isso não for removido, vai ser esse stop and go aí, para sempre. Quer dizer, até que algum dia as coisas, a vaca tussa,